Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? Quero dizer para os irmãos, estou muito feliz de estar aqui, né? Eu não pude estar na inauguração, mas eu me alegro de ver essa igreja tão bonita, irmãos, né? Realmente, os meninos estavam dizendo para mim, vindo de casa para cá, né? Tiago, lá é a congregação mais bonita do campo. Eu digo, rapaz, será? Rapaz, eu acho que é mesmo, viu? Eu não acho, não. É a mais bonita, viu? Eu andei em todas, né? Já fui tudinho, mais de uma vez. É a mais bonita mesmo, viu, irmão? Valeu a pena esperar, viu? Não valeu? Sofrimento, ali debaixo daquele bocado de goteira colar, não era? Aquele aperto. Mas olha agora, que coisa linda, maravilhosa. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida do nosso pastor Moacir, tão zeloso, tão cuidadoso. Os irmãos não sabem, mas a gente está ali com ele. Ele se preocupava muito com o bem-estar dos irmãos, né? Ele sofria muito, irmãos. Quando os irmãos estavam ali, a gente conversava, ele coçava assim a cabeça e dizia, irmão Tiago, como é que eu vou fazer? Isso vai dar certo, pastor, tenha calma, não é? E graças a Deus deu certo. Que a gente possa estar orando pelo nosso pastor, irmãos, né? Porque são grandes os desafios. E eu fico pensando, se uma igreja dessa, uma congregação, né? No bairro desse, se vacilar é o prédio mais bonito desse bairro, eu acho que é esse, possivelmente, viu? Possivelmente, né? Agora você imagine quando for a nossa sede nova, viu, irmão? Isso é um palácio de Salomão, viu? Isso é um negócio bonito demais, viu? Glória a Deus. Mas, irmãos, oremos pelo pastor, né? Também o pastor Olavo, porque o supervisor, ele tem uma contribuição muito importante, irmãos, para que isso aconteça, né? Eu já também dirigi a minha primeira congregação, eu inaugurei ela também, nós construímos ela, e a gente entende, percebe as dificuldades de dirigir uma igreja em construção, é muito difícil, né? E o desprendimento, a dedicação do dirigente, do supervisor, do pastor local, contribui muito, né? Então, sempre vejo ali o pastor Olavo na sede, conversando com o pastor, ele vai ali na sala, né? Devagarzinho, com essa voz dele assim, mansa, e vai conversando com o pastor, e aí ele vai conquistando ali, conseguindo as coisas, e vai contribuindo, porque a igreja contribui, né? E Deus tem abençoado e abençoou, irmão. Então, também nós glorificamos a Deus pela vida do pastor Olavo, né? Por essa dedicação. Esse é o último ano aqui, pastor? Né? Ele mas vai deixar um grande legado para trás, viu, irmão? Ninguém vai se esquecer do trabalho que ele e sua família realizou aqui nessa igreja, né? Quando se esquecer, tem que dar uma olhadinha para aquela placa e lembra na hora, né, pastor? Glória a Deus. Mas, irmãos, que Deus abençoe, pastor Olavo, obrigado por me receber, é o nosso coordenador do setor 7, é o nosso coordenador da área, né? Também, irmão Clertinho, irmão Cleto, são duas pessoas que eu tenho um amor, nutro um amor genuíno, né, no meu coração, duas pessoas especiais que estão no DEMED, pelo menos desde quando eu cheguei, né? Na verdade, eles estavam antes, mas desde quando eu cheguei, eles estão aí, ninguém mudou eles, e espero que não mude, né? Vou até avisar, quando o outro chegar aqui, quando ele chegar, vou dizer, meu irmão, ó, deixa eles dois no DEMED, que está dando certo, o que está dando certo, ninguém mexe, né, irmão? Mas eu louvo a Deus pela vida deles dois, do presbítero Alex também, que coordena o setor, dos demais companheiros, supervisores, obreiros, os líderes de missões, novos convertidos, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Amados, para mim encerrar e entrar aqui na mensagem, quero já deixar para os irmãos, sei que o pastor Olavo tem falado, mas nós estamos nos aproximando das nossas confepedes, que são as nossas grandes cruzadas a nível geral, e eu conversei com o pastor Moacir, sempre desejei trazer uma cruzada daquele tamanho aqui para o Curió, né? Mas a gente não tinha espaço. Quando a gente pensou em fazer ano passado, lá naquela praça onde nós fizemos a da minha alma, perto do Ramar 2, né? Que vai ser lá também a outra, né? Mas era na praça e tinha um espaço,
E quando a gente já tinha decidido, começaram a fazer aquela obra aí, o pastor teve que levar lá para o campo do Ajax, né? Mas esse ano eu disse, pastor, não tem mais praça não, então vamos fechar a rua, vamos fazer no Curió, né? E aí eu vim com ele, com a irmã Socorro, e eles decidiram que seria ali no Curió. Como é o nome daquela rua mesmo? Isabel Ferreira, né? Pronto, na rua Isabel Ferreira. Então vai ser uma bênção, irmãos. Vai ser uma noite de grandes milagres e do maior de todos eles, que é a salvação. Mas na verdade, não vai ser só aquela noite, né? Nós, o DEMED, o setor 7, o setor 8, o setor 9, nós vamos estar unidos aqui, irmãos, desde a segunda-feira, que antecede a Confepedes, até o sábado, o dia inteiro. Nós estaremos segunda, terça, quarta, sexta e sábado, de 7 às 10 da noite, irmão, que é a hora que encerra tudo, né? Nós estaremos aqui numa grande mobilização evangelística. Inclusive, no dia 14 de fevereiro, ou de setembro agora, que é a nossa primeira Confepedes, vai ser também, irmãos, um encerramento do Nordeste para Cristo, né? Nordeste para Cristo é uma campanha dirigida pela Sename, que é a nossa Secretaria Nacional de Missões, que reúne todas as igrejas do Nordeste para passar 30 dias orando, intercedendo pela obra missionária no Nordeste. E não só isso, realizando durante esse período diversas ações evangelísticas, né? Então nós já estamos fazendo as nossas ações missionárias, hoje está acontecendo, as da Minha Alma, os cultos campais, os evangelismos, mas no dia 14, que eles chamam de o dia de encerramento, que culmina no domingo dia 15, o Dia Nacional das Missões, né? Então, no dia 14, nós estaremos realizando essa grande mobilização que vai culminar à noite com a nossa Confeped. Então, peço que os irmãos orem, os que não estão orando, né? E continue a orar, os que já estão orando por esse trabalho, porque é uma grande batalha espiritual, irmãos. Mas nós cremos e vemos e testificamos que maior do que o nosso adversário, maior do que todas as obras das trevas que trabalham para que o reino de Deus não avance, é o poder do Espírito Santo, que queima no coração daqueles que estão cheios de sua plenitude. Amém? Amados, estava aqui dizendo para o meu irmão que eu não me atentei para o subtema dessa festa, né? E só olhei para o tema geral, né? E eu fui falar com Deus, e o Senhor me deu uma mensagem. E ainda descobri que a irmã Virgínia que pregou esse tema aqui ontem. Eu digo, pronto, vai sobrar o que para mim? A irmã Virgínia pregando, né, irmão? A irmã Virgínia, com todo o respeito que tenho, ela sabe disso, é para mim a pregadora que eu mais admiro do Campo Messejana, né? Ela ainda não pregou, foi no meu culto de missão, porque a agenda dela é aperreada demais, e ela não tem vaga para nós lá na sede para pregar no culto de missão. Mas se o Senhor me der mais um ano, irmã Virgínia, eu vou perseverar, viu? Em nome de Jesus. E aí ela pregou ontem, né? Eu digo, Senhor, me deu uma mensagem. E o Senhor me deu uma mensagem, irmão. O texto é o mesmo, o Deus é o mesmo, mas a revelação é outra. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5, no versículo número 18. Não vou me deter muito na introdução da carta, para poder me deter na mensagem em si. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo da prisão de Roma, ele escreve assim: e não vos embriagueis com vinho, versículo de número 18, minha versão é corrigida, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amados, a carta de Paulo aos Efésios, ela faz parte de um grupo seleto de cartas, chamado de cartas da prisão. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, junto com Filipenses, Colossenses e Filemon, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Isso aconteceu por volta da metade do primeiro século. E quando nós lemos essas cartas, nós percebemos que, ainda que ele se encontrasse naquela circunstância,
Paulo estava convicto e firme de suas convicções em Cristo, que apesar de encontrar-se em cárcere, o apóstolo Paulo estava alegre no Senhor, porque demonstrando para nós que não são as circunstâncias que geram ou que promovem a alegria no coração do homem, mas é a presença do Espírito Santo. E quando o homem ele tem em sua alma a plenitude desta presença, ele pode encontrar-se em qualquer circunstância, até mesmo na prisão, mas ele está alegre em Cristo. Então, quando nós lemos as cartas, nós percebemos uma alegria, uma convicção, uma fé firmada, fundamentada em Cristo, embora a situação fosse aquela. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele trata de muitos temas importantes, irmãos, a ponto de uma grande parte dos grandes teólogos da história da igreja dizer que a carta de Paulo aos Efésios é a coroa da teologia paulina, ou a rainha da teologia paulina. Paulo, ele vai tratar, irmãos, na sua carta aos Efésios, primeiro, ele vai falar sobre a unidade da igreja, onde ele vai destacar a importância dos irmãos andarem em unidade, inclusive entre judeus e gentios. Paulo também vai falar sobre a nossa identidade em Cristo, a como nós podemos refletir sobre a nossa identidade como filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também, irmãos, vai falar sobre o comportamento cristão, sobre o antigo tratado e a nossa vida em Cristo. E ele vai falar ali por volta do capítulo de número 4, que nós não somos mais como éramos, se mentíamos, não mentimos mais, se roubávamos, não roubamos mais, porque agora nós temos a nova natureza em Cristo. Essa é a identidade do cristão. E quando ele fala da identidade do cristão, ele dá ênfase em que nós devemos andar em santidade, em santificação. Paulo também vai falar, irmãos, acerca da resistência ao mal, quando ele vai dizer, irmãos, que os crentes precisam resistir às ciladas do adversário, os poderes do mal. Mas a ênfase maior que é dada na carta de Paulo aos Efésios é acerca da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação. Ele já faz isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, quando ele traz para nós uma descrição da condição do homem antes da cruz, e apresenta-nos a riqueza da misericórdia e a grandeza do amor do Pai, que decidiu em sua soberania não nos condenar, mas nos dar a salvação naquele que nos vivificou na cruz, Cristo Jesus. E aí ele traz para nós o grande, o mais glorioso segredo, gracioso do reino de Cristo e do Evangelho. Ele nos revela a graça de Deus, o dom gratuito da salvação, a graça salvadora de Cristo, onde não há méritos humanos, mas o mérito é de Cristo, e pela fé depositada no Cristo, somos salvos nele. Então o apóstolo, ele traz diversos temas interessantes, irmãos. Mas nos voltemos ao tema geral dessa festividade. E quando eu olhei, para ele, não vi o outro, mas olhei para o tema geral, que tinha assim bem grande, enchei-vos, mesmo na minha cabeça lá na foto, eu digo, enchei-vos, é do Espírito Santo. E aí, na vida aperreada da gente, fui orar ao Senhor. O Senhor me deu uma mensagem, o Pai me deu essa aqui. Irmãos, reflita comigo nessa noite. A igreja dos nossos dias, contemporânea, ela tem vivido dias em que certamente os mais antigos, os pais da igreja, os grandes profetas, os pastores, e até mesmo os apóstolos jamais poderiam imaginar
que a igreja passaria por dias como esses. Eles até ouviram na pregação de Cristo e na própria pregação de Paulo, dentre outros, alguma coisa acerca desses dias, mas se eles estivessem aqui, até eles estariam assustados com o que está acontecendo. Porque nunca na história da igreja se tentou produzir avivamento, escute essa palavra, como nos dias atuais. Nunca na história da igreja, irmãos, se falou tanto nesta fabricação de avivamento, nessa fabricação de ser cheio, como nos dias atuais, como nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas falam, as pessoas produzem, as pessoas fabricam, as pessoas querem criar com a sua sabedoria, com as suas experiências, mas se olharmos para isto, embora pareça bom, embora pareça um despertamento, e se fizermos uma análise à luz das Sagradas Escrituras, nós vamos perceber, irmãos, que não é bem isso, que não é desta maneira que as Sagradas Escrituras falam acerca de avivamento. Porque muitas das vezes, nos dias que vivemos, estão produzindo momentos que passa rápido demais para ser avivamento. E aqui nós temos dois grandes problemas. E qual é, irmão Tiago? Porque os que buscam, que produzem esse avivamento, eles precisam criar circunstâncias, criar momentos para sentir a presença de Deus. Aqui não é lugar para sair cheio do Espírito. Eu já cheguei cheio dele, meu irmão. Eu vivo cheio dele. Eu acordo cheio dele. Eu durmo cheio dele. Eu trabalho cheio dele. Eu saio com os meus filhos cheio dele. Aonde eu estou cheio dele. Aqui não é lugar de encontro para se encher. Aqui é lugar de encontro dos que estão cheios. Eu sairei daqui como cheguei. Sairei cheio. Sairei transbordando. É bem verdade que tem uns que não estão. Aí sim, estes, se abrirem seus corações genuinamente, poderão ser tomados pela plenitude do Espírito e ter a sua vitalidade espiritual restaurada nessa noite. Porque entendam, estes que criam momentos, esses que criam circunstâncias, irmão, eles até fazem as pessoas sentir alguma coisa, até fazem as pessoas sentir o que elas dizem ser o poder do Espírito. O problema não é o momento, o problema é depois do momento, porque depois do momento vem a letargia espiritual. Aí você dobra lá o seu joelho, você que dobra perto da sua cama para orar, você não sente mais o que sentiu aqui. Precisa daqui, precisa do momento, precisa da festa, precisa da campanha, precisa da terça, da quarta, da quinta pentecostal, precisa dos pragmatismos para sentir Deus. Está errado. Está errado. Eu disse, a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, eu acho que a mensagem é a mesma. Eu nem assisti, viu, irmã Virgínia? Eu já não assisti para não ter influência, eu vou assistir depois para ser edificado, viu? Pela mensagem que a senhora pregou. Escute, no dia seguinte vem a frieza, precisa de novo, precisa do momentinho de novo.
Fica caçando festa, fica caçando momento, fica caçando estes, porque precisa destes, são as migalhas. Ei, meu irmão, o crente genuíno não pode viver de migalhas da presença de Deus, quando Deus tem do seu trono, meu irmão, um vaso cheio de poder para derramar sobre aqueles que o buscam. Vem a letargia, vem a apatia da fé. E aí, meus irmãos, nós temos uma geração que quer viver de circunstâncias. E aí você precisa entender uma coisa: avivamento não é produção humana. Não, irmão, o homem produz barulho, o homem produz movimento, o homem produz, irmão, multidão. Quem derrama avivamento é o céu. Avivamento não é produção humana. Não se produz dentro de quatro paredes. Não, irmãos. E o que é avivamento? Avivamento, amados, é a graça abundante, contínua, do Espírito Santo de Deus na alma do homem. É a graça abundante e contínua do Espírito Santo de Deus em sua plenitude na alma do homem. Avivamento, irmãos, é o poder do alto na alma do homem. Porque avivamento, irmãos, exige algumas disciplinas. Porque na verdade, avivamento não é a causa. Avivamento é a consequência de algumas coisas de uma vida diária com Deus. Por isso que não é de momento, Rodrigo. Não é de uma noite, não é coisa de uma noite, não é coisa de uma hora, não é coisa de uma festa, não é coisa de uma conferência, não é coisa de uma data marcada. Não há data marcada. É uma coisa de uma vida inteira, de um caminhar com Deus, de um relacionamento genuíno com o Espírito de Deus, diário, por meio de algumas disciplinas espirituais que não podem ser negligenciadas por nós. E o que é então, irmão Tiago? Primeiro, o avivamento é uma volta às Escrituras, é a centralização das Escrituras na vida da igreja, do homem. Tem uma frase de um puritano inglês, que foi um dos primeiros precursores que buscaram traduzir a língua, o texto sagrado, para a língua camponesa, para a língua do povo, William Tyndale. Quando William Tyndale foi preso para ser queimado em praça pública, como ele foi, porque ele queria que as pessoas tivessem acesso à mensagem do Evangelho, e ele morreu por isso. Mas ele não negou a sua fé, ele foi até o fim, porque isso é coisa de quem está cheio de Deus, está disposto a pagar o preço até com a própria vida. Mas diante dos seus interrogadores, ele disse assim: olha, tirem as Escrituras de nós, e seremos uma sociedade, uma igreja de homens cegos. É verdade, é ter uma vida centralizada nas Escrituras, é a diária meditação na palavra de Deus, é aquilo que o salmista no Salmo de número 1 diz, onde ele deposita o seu prazer, onde ele deposita o seu gozo, onde ele nutre a sua satisfação. Ele diz: antes o meu prazer é meditar na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Se não houver compaixão, se não houver paixão, irmãos, se não houver compromisso com as Escrituras, jamais teremos avivamento. Porque o verdadeiro avivamento, ele emana da palavra. As sagradas Escrituras são a fonte do avivamento. Porque avivamento
é caminhar com Deus em piedade, ou seja, é andar em santidade, é uma repulsa radical ao pecado e à permissividade, as concessões. As Sagradas Escrituras vai dizer em 1 Pedro 1,15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Olha só o que ele diz: em toda a vossa maneira de viver, tudo em mim precisa ser santo. Não é uma santidade seletiva, em que eu sou santo em umas coisas, em detrimento de outras. Não! Se eu quero experimentar o avivamento genuíno, eu tenho que viver em santidade em toda a minha maneira de viver. Porque o verdadeiro avivamento, amados, ele não permite concessões a costumes que vão de encontro ao padrão moral da santidade do Senhor revelado em sua palavra. Verdadeiramente aquele que é impactado, escute isso e procure se identificar. Quem é verdadeiramente impactado pelo poder do alto, ele não consegue se atrair por nada desta vida. Nada deste mundo lhe chama atenção, nada desta terra lhe seduz, nada desta vida distrai o seu olhar, porque ele já experimentou o que é melhor, porque ele já sentiu em sua alma e em suas entranhas a melhor parte, que é a presença de Deus. Meu irmão, a verdadeira presença de Deus tira toda e qualquer saudade do mundo. Aquele que experimenta a plenitude do Espírito, irmão, ele tem repulsa pelo mundo. Irmão, aquele que experimenta a graça do Espírito sobre sua alma, ele se sente um corpo estranho. Eu não sou daqui, Jesus. Eu vou te logo, Jesus, porque eu não aguento mais andar aqui. Eu não aguento mais ouvir essas músicas que eu tenho que escutar. Eu não aguento nem o cheiro desse lugar, porque eu quero estar onde tu estás. Aleluia. O avivamento é um caminhar de joelhos, é um caminhar em oração, e é aqui onde o avivamento nasce na alma do homem, quando ele se tranca no seu quarto de oração. Uma vida de oração. Não haverá como eu possa experimentar nesta noite o despertamento do alto, se eu não falei com Deus nenhuma vez hoje, meu irmão. Como você pode imaginar ou pensar, passando o dia todo no Instagram, no Face, olhando não sei o que, pensando não sei o que, você não pensou nenhuma vez no que iria estar aqui, você não pensou nenhuma vez em quem está em você. E aí você e eu passamos o dia todo distraído com as coisas dessa vida, e agora a gente quer que Deus nos dê atenção. Como é isso? Andar em oração. Às vezes eu recebi um apelido quando eu trabalhava na Casa da Bíblia, do Isaac, um vendedor amigo meu, de Baixio, ele é lá de Baixio. Ele dizia assim: Tiago, que arrumação é essa, mano? Às vezes eu estou assim olhando, eu vejo tu vindo assim na esquina, tu mexendo a tua boca, mano. Tu não sabe não, mas a gente aqui na loja, né, na época, nós botamos um apelido em ti. Eu digo: qual foi o apelido que você botaram em mim? Tiago, o balbuciador. Eu digo: é mesmo? É. Tu sabe o que é que eu estou balbuciando? Não, o que é? Eu estou falando com Deus, macho. Porque eu não preciso de uma hora específica para falar com Ele. Ele está em mim. Falo com Ele diariamente. Falo com Ele balbuciando, falo com Ele com a boca fechada. Eu estou falando, pregando esta palavra, e dentro de mim eu estou falando com Ele. Estou pedindo sua graça, estou pedindo a sua ação nesta noite. Eu estou pregando, mas ao mesmo tempo estou intercedendo por esta mensagem aqui. A vida daquele que é cheio do Espírito precisa ser uma vida de oração, amados. A história diz que Martinho Lutero, o grande reformador, ele estava no mosteiro, quando o seu tutor chegou para ele e disse: olha, você vai ter que ir no castelo de Ormes, lá você vai ser inquirido pelos bispos,
da Santa Igreja, e você não vai dizer nada, você só vai se levantar e vai dizer: revogo. Martinho Lutero balançou a cabeça, e aí o seu tutor saiu. Diz a história que Martinho Lutero passou 5 horas orando. Quando ele entra no castelo de Worms, estava lá uma mesa posta com as suas obras que a igreja romana dizia que era heresia, porque elas confrontavam aqueles costumes voltados à obra da igreja romana. E aí ele se levanta, o tutor fica do outro lado olhando, ele vai dizer: eu revogo. E aí os inquiridores disseram: e aí, Martinho Lutero, o que é que você tem para nos dizer? Já estava tudo certo que Lutero ia pegar as doutrinas da graça e jogar no mato. Só que ali não estava um Lutero qualquer, estava um homem de oração, estava um homem cheio do Espírito. Meu irmão, quando o homem está cheio do Espírito, pode vir legiões do inferno, que ele esbagaça, porque ele não tem medo de nada e de ninguém. Ah, meu irmão, Martinho Lutero olhou para ele e disse: olha, é o seguinte, eles já se assustaram. Se vocês me provarem pelas sagradas escrituras que o que eu tenho dito, escrito e ensinado está errado, eu revogarei. Mas se vocês não provar, eu não revogo. Ali nasceu a reforma protestante. Um homem de oração, que dizer de Jonathan Edwards, que diz que quando ele entrava, irmãos, nos auditórios, que ele começava a pregar, as pessoas se seguravam, irmãos, nas colunas, de tanto temor e tremor, porque eles ouviam a potente voz do Espírito, na voz daquele pregador. Diz a história, que ele pregou um sermão, chamado Pecadores da Mão de um Deus Irado, irmãos, sermão poderosíssimo. Mas sabe o que as pessoas não dizem? Que ele passou 3 dias jejuando, e 3 noites orando, dizendo assim: Deus, me dê a Inglaterra, Deus, me dê a Inglaterra. E ele não era um pregador eloquente, ele lia o sermão, e o poder de Deus saía. Por quê? Porque o poder de Deus não é condicionado à eloquência de pregador, o poder de Deus não é condicionado a certificados de teologia, o poder de Deus não é certificado, não é, irmãos, condicionado a nomenclaturas eclesiásticas. O poder de Deus está na vida de um homem cheio do Espírito, que tem uma vida de oração. E qualquer avivamento, irmãos, que não passe por isto, não é avivamento. Qualquer avivamento que não seja centrado nas Escrituras, que não seja fundamentado na santidade, que não seja guiado por uma vida de oração, não é avivamento, é barulho humano. Mas agora que eu terminei a introdução, e eu só tenho 9 minutos, eu vou dizer alguma coisa do texto. A ordem do texto é: enchei-vos do Espírito. Seria impossível, irmãos, exagerar a importância que o Espírito Santo exerce na nossa vida. Paulo ele já diz no capítulo de número 1, versículo número 13, que nós fomos selados no Espírito Santo. No verso 18, ele diz que nós temos que ser cheios dele, selados e cheios dele. O Espírito Santo é quem convence o homem, irmãos, da justiça, do juízo e do pecado, conforme João 16, versículo 8. É ele quem opera em nós a regeneração, o novo nascimento. É ele que nos ilumina nas Escrituras, é ele que nos consola, é ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é ele quem batiza com revestimento de poder, é ele quem testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, é ele, o Espírito Santo, ao qual Paulo diz: sejam cheios dele, é ele que habita em nós. E tendo dito isto, todavia, é impossível, meu amado, ser nascido do Espírito, batizado com o Espírito, habitado por ele, selado por ele, e ainda assim estar sem sua plenitude. É impossível experimentar essa graça do Espírito e não estar
e não ser cheio dele. É impossível. E se não está, e se não é porque tem alguma coisa errada aí. Enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a ordem imperativa dada pelas Escrituras. Mas o que é essa ordem? Do que essa ordem se trata? Primeiro, enchei-vos. É uma promessa na qual eu e você, nós devemos depositar a nossa fé, mesmo em dias de frieza espiritual. Estamos vivendo dias em que, de fato, irmãos, por se multiplicar a iniquidade, o amor tem esfriado. Letargia espiritual espalhado no meio do povo de Deus. As pessoas estão deixando de viver para Deus em exclusividade e estão vivendo para si mesmas. Sabe o que Paulo chama essas pessoas? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, parte A, amantes de si mesma. As pessoas são amantes de si mesma. Há muita gente se amando demais. É para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está deixando o próximo, está dizendo, e amando a si mesmo. Às vezes, e muitas delas, está amando mais do que a Deus, amando a si mesmo. E ainda que alguns não admitam, as escolhas, as preferências, as inclinações, as prioridades, os pensamentos, no fim, resultam em quê? No meu bem-estar, em si mesmo. E aí, meus irmãos, existe um auto-engano que tem cegado muitos cristãos nos nossos dias. E você tem que ter cuidado com isso. E o que é, irmão Tiago? O auto-engano do ativismo religioso. Acha que porque está ativo, está vivo. Acha porque está ativo, está cheio. Acha que é porque está fazendo a obra, está cheio do dono da obra. Se engane não. Porque a igreja de Sardes era assim também, viu? Era ocupada demais com a obra. Aí o Senhor disse, eu conheço as tuas obras, Sardes. Tem nome de que está viva, mas estás morta. Como é que pode estar morta se está ocupada na obra, hein? Como é que pode estar morto se está ocupado na atividade da igreja, da obra do reino? Como é que está morta? Porque antes da atividade com o reino, precisa haver uma atividade com o rei do reino. Antes de viver para a obra, tem que viver com o dono dela. Abai de cova labaxandarás. Tem que viver com o dono da obra, tem que viver com o rei do reino. Precisamos entender, irmãos, que uma vida cheia do Espírito é o resultado da fé nessa promessa, do poder do Espírito, mas é o resultado de uma vida diária e pessoal com Ele. Porque a obra não é causa de avivamento. A obra é a consequência de um fogo que arde dentro de nós. Não é a causa, eu vou fazer a obra para me ficar vivo. Está morto, está morto. É consequência de um fogo que queima no coração do homem. Enchei-vos do Espírito. É um mandamento a ser buscado. Aqui o verbo enchei-vos se encontra no tempo presente. O tempo presente representa uma ação contínua, é diferente do auristo, que indica um tempo ou uma ação única. Mas aqui não. Aqui ele está falando de uma ação contínua. Esta busca tem que ser uma ação contínua. É por isso que tem que cultivar uma vida de oração. Não vai ser cheio se só busca nas festas. Não vai ser cheio se só busca nas vigílias. Não vai ser cheio se só busca nas conferências. Tem que ser de manhã, de tarde, de noite, madrugada, ciclo de oração, na EBD, no culto do jovem, novo convertido, na missão, na primícia, na vida diária, tomando banho, se enxugando, se vestindo, comendo, deitando. Se possível for, sonha orando. Aí você vai ser cheio de Deus.
aí, meu irmão, ninguém lhe segura. Você vai ser cheio de Deus. É uma ação contínua, apropriada, ou seja, é uma apropriação do poder de Deus. Ei, o poder de Deus está aí, viu? O poder de Deus está aí, irmão. Lai de cova labaia suribiande cantaramas. O poder de Deus está aí, mas eu preciso me apropriar, irmão. Ele não cai do alto, de graça não. Ele não está ali para me pegar quando eu quero. Eu tenho que me apropriar. Eu tenho que batalhar por ele. Eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que agarrar. Não consiste em uma experiência limitada. Há momentos. E isso é triste, eu já disse isso no começo. Estamos vivendo dependentes das coisas, irmão. Amados, pastor Lavo, eu não posso depender disso. Eu não posso depender de uma festividade, de uma programação. Eu não posso, espiritualmente não, eu vou morrer. Na verdade, eu estou morto e penso que estou vivo. Não, irmão, não. Eu não posso viver de programações, porque momentos dentro do templo, eles passam. Eles vão passar, sabe aonde? Por aquela porta. Ele se acaba além daquela porta. Ele é tão pouco que ele só dura daqui até lá. Quando chega depois de lá, não tem mais. Acaba. Passa. Porque aquilo que foi sentido na programação, pensa-se que foi real, mas na verdade não passou de um puro emocionalismo. Temos que ter cuidado, irmãos, estou encerrando, para não confundir. Não confunda, peça discernimento, tenha-o. Não confunda arrepios, não confunda lágrimas, que são sensações emocionais da alma. Não confunda essas coisas com a manifestação real do Espírito, porque as emoções passam, o arrepio acaba, mas o poder do Espírito, ele permanece. Ele não acaba, meu irmão. Ele não tem prazo de validade. Ele não tem, irmão, data marcada, começo, meio e fim. Não. O poder, a virtude do Espírito, a graça, o power de Deus, aquilo que ele disse aos discípulos: olha, fique em Jerusalém, até que do alto venha sobre vós o poder, o poder, o poder, o poder do meu Espírito, e quando ele vir, sejam minhas testemunhas. Eu não vi esse poder se acabar na igreja apostólica. Pelo contrário, cada página que eu leio, Clertinho, de Atos dos Apóstolos, eu só vejo o poder aumentar. Eu só vejo o poder aumentar, meu irmão Barros. Eu só vejo aquele povo se encher. Quantas mais páginas você vai ler no capítulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 7, o martírio de Estevão. Aí você acha, pronto, agora vão parar. Vão parar. Agora eles vão se aquietar. Que nada, meu irmão. Aí ele se espalha. Vai logo Filipe para Samaria, cheio do Espírito. Porque um homem cheio do Espírito, irmão, não tem cão, não tem Roma, não tem governo, não tem Estado que possa segurar um homem cheio de Deus. Aí diz o texto que Filipe vai para Samaria, e os samaritanos não resistem ao poder de Deus na vida dele. Pessoas são libertas, pessoas são transformadas, pessoas são tocadas pelo Evangelho da Graça. Aí Pedro ouve dizer: olha, parece que lá em Samaria está acontecendo um negócio, um reboliço. O que é? É Filipe cheio do Espírito, que não fugiu com medo da perseguição, que não se preocupou com as cartas dadas a um tal Saulo de Tarso. Não, ele não foi se esconder, porque quem é cheio do Espírito não é covarde. Quem é cheio do Espírito é cheio de ousadia. É doido, irmão. É como nós ali na Antioquia. Terminou a cruzada, irmão, eu não consegui nem contar a quantidade de bala. Eu não vi um crente correndo, mas também não teve um tiro na rua que nós estava, porque o Senhor guarda. Sabe onde é que estava segunda-feira? Estavam lá todo mundo de novo evangelizando. Olha,
depois das balas de sábado, estava lá domingo, culto da Antioquia, já tinha pessoas que aceitaram Jesus na cruzada. Segunda-feira à noite, estava lá de novo, pilotando a Boas Novas, o Ginaldo, os irmãos, lá na Rua da Bala, falando de Jesus, pregando o evangelho. Eu fico pensando que os ímpios olham e dizem: isso são doidos, aqui é um lugar perigoso, isso são doidos, aqui é bala toda hora. Mas a palavra da cruz é loucura mesmo, para aqueles que não entendem o que é ser cheio de Deus. Mas para nós que somos salvos, para nós que estamos repletos da graça salvadora de Cristo, para nós que temos em nossa alma a vida de Deus, para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus, irmãos. E eu só quero dizer essas duas coisas e encerrar, para não esticar. Primeiro, enchei-vos do Espírito. Pastor Olavo, essa é a parte difícil, mas sem essa nem no reino dos céus entra. E o que é, meu Deus do céu? Meu pai, ainda tem. É estar sob a influência e o governo do Espírito Santo. Ele diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, ele faz um contraponto para nos ensinar, e ele utiliza a figura da embriaguez com vinho, para nos ensinar duas coisas interessantes. A primeira é que aquele que está sob o efeito da embriaguez, ele não tem controle, ele perde o controle total de sua vida está perdido. Mas porém, irmãos, aquele que está cheio do Espírito, ele tem o domínio próprio, porque ele tem o fruto do Espírito. Segundo, Paulo vai também dizer, nos dá a entender nesse texto, quando ele fala da influência, do governo do Espírito, que aquele que está embriagado, ele está sobre a influência do vinho. Paulo diz: não se embriague com vinho, mas se encham do Espírito. Ou seja, aquele que está cheio do Espírito, ele não se governa. Que mais a gente vê, pastor lá, o senhor que é pastor sabe melhor do que eu, porque eu faz disso que eu não vejo isso, porque na missão não dá tempo, mas na igreja você sente isso na pele. O que é? Gente que se governa. Vou fazer do meu jeito. Você é o pastor lá dizendo: faça assim não, meu irmão, você não veio pedir um conselho, Deus está lhe dizendo, está me usando para você, não tome essas escolhas, vou fazer. Gente que se governa não está cheio do Espírito, porque quem está cheio do Espírito, Alex, não se governa, mas é governado pelo Espírito Santo. E o que é ser governado pelo Espírito? É tomar a cruz, é negar-se a si mesmo, é anular-se por total, é anular suas preferências, é anular sua vontade, a fim de viver a vontade de Deus, de viver a direção de Deus, de viver os propósitos de Deus. Eu não vejo, meu irmão, Jesus dizendo: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se pela metade, pegue um pedaço da cruz, porque na outra mão você vai estar ocupado com as suas coisas, e vem. Não. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que está cheio do Espírito, ele é governado pelo Espírito, ele anda no Espírito. Paulo queria para um lado, Deus disse: não, você vai para outro. Paulo estava cheio das boas intenções nas suas viagens missionárias, Deus disse: não, você vai para o outro. E Paulo obedeceu à voz do Espírito, porque Paulo negou a si mesmo, porque Paulo tomou a cruz. O cristão não anda sob a ótica de suas decisões. O cristão genuíno não anda sobre a perspectiva da sua sabedoria e das suas experiências, não. Este é o ímpio que faz, mas o salvo,
que é conectado com os céus, ele anda diariamente com o ouvidinho espiritual aberto, dizendo: como é Jesus, como é Jesus, como é Espírito Santo, para onde é que é para ir, como é que é para fazer, como é que é para realizar, como é que é para ser. Senhor, não dou um passo antes que a tua voz saia e me diga para onde eu devo ir. Esse é o que é governado pelo Espírito. E como nós estamos numa festa de missão, e eu vou fechar a Bíblia da uma de Orisaldo, que diz que enquanto a Bíblia está aberta, ele não para, né? Pronto, aí parar agora. Mas eu tenho que concluir dizendo alguma coisa de missão, não é possível, né? E o que é, irmão Tiago? Que encher-se do Espírito, está cheio do Espírito, pastor Olavo, meus irmãos, escute isso, escute, é a condição vital para proclamar o Evangelho e para ser uma testemunha da cruz. Condição vital. Eu entendo, amigo presbítero Rodrigo, quando alguém me diz que não tem desejo de evangelizar. É claro, não pode falar do que não tem. Não pode falar do que não tem. Você só fala do que tem. Se eu estou cheio de Deus, eu falo de Deus. Se eu estou cheio do Espírito, eu falo das coisas do Espírito. Se eu estou cheio da graça salvadora de Cristo, eu falo desta graça. Ei, irmão, sai dos meus pulmões aquilo que está repleto no meu interior. Para ser testemunha é preciso ser cheio do Espírito. Jesus disse para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto viesse a virtude sobre eles, e veio. Então eles foram para não voltar mais. Eles estavam sendo martirizados, presos, espetáculo no Coliseu de Roma, devorado pelas feras, mas nada podia calar aquela igreja. A gente canta o hino, ninguém pode parar a igreja, a perseguição não pode parar a igreja, não sei o que não pode parar a igreja, não pode parar a igreja que é cheia do Espírito, mas a igreja que não é, até uma bomba soltada assim no chão, ó, faz ela correr. Porque a igreja que não tem o Espírito, ela é covarde, ela é medrosa, porque ela não confia nos recursos do céu, porque ela não sabe o que é isso. Mas quem confia nos recursos do céu, ele não teme pandemias, ele não teme governo de esquerda, ele não teme ideologias marxistas. Não, irmão, quem conhece o céu sabe que essas coisas não podem parar o reino de Deus. Quem conhece ao Deus entronizado no alto e sublime trono, ele sabe que ainda que governos criem regras, a última palavra, labanchou de cova labachandará, daquele que põe reis, daquele que tira reis, a última decisão vem dos céus. Meus irmãos, fiquem de pé em nome de Jesus. Eu vou orar. Não vou mais tomar o tempo. Eu tomei. Viu? Pronto. Olha, escute. Você que está aqui nessa noite, visitando, né? Que ainda não tomou uma decisão por Cristo. Ser cheio do Espírito também é uma coisa para você. Jesus, uma certa vez, rapidamente, estava com uma mulher chamada, apenas pela sua nacionalidade ali, por assim dizer, ela era samaritana. O texto diz que Jesus se aproxima, e no diálogo que ele tem, ele olha para a água da botija dela. Ele diz assim: olha, mulher, se tu me pedir, se eu te pedir água, tu me dará, nós tomaremos, mas nós tornaremos a ter sede, porque o efeito desta água é transitório e passageiro. Aí ele olhou para ela e disse assim: olha, mulher, mas eu, Jesus, eu também tenho água, viu? Eu tenho uma água que, se eu te der, ela é diferente desta. Ela não passa
ela não é transitória, ela permanece. Se você beber da água que eu te der, fluirão no teu interior, aleluia, rio de águas vivas. Você que ainda não aceitou Jesus, o Senhor está aqui com esta água nesta noite. O fluir desse rio de águas vivas é a plenitude do Espírito na alma do homem. Aquele que tem poder para fazer as coisas velhas em coisas novas. Aquele que tem poder para pegar o mais vil pecador e torná-lo em um servo, em um filho de Deus. Então nessa noite, se alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Cristo, ou que porventura já tenha aceitado algum dia, mas saiu, mas afastou-se, nessa noite, em nome de Jesus, sai do seu lugar, venha, não perca a oportunidade de experimentar na sua alma o fluir do Espírito Santo. Nada dessa vida, e você sabe disso, nada que você experimente nesta vida poderá preencher o vazio que está em você. Mas o que pode preencher este vazio, onde você nunca mais sentirá esta alma, este esvaziamento da sua alma, Ele está aqui, é Jesus de Nazaré. Entregue sua vida a Jesus, se reconcilie com Ele, em nome de Jesus. Amados, eu vou orar, porque já passei do tempo, mas eu não vou chamar ninguém na frente, mas eu quero que você faça uma avaliação. Eu não estou doido não, Deus falou aqui, ó, falou comigo. Eu acho que não foi só comigo, senão estava só eu aqui. Lembre de tudo que foi dito, de tudo que foi falado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça isso agora, feche seus olhos, não é para mim não. Faça uma análise. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua comunhão com as Escrituras? Será que você ainda sabe onde estão os profetas menores? Será que você ainda saberia contar a história de Jonas, de Davi? Procure e traga na sua memória como está o meu relacionamento com a palavra do meu Pai. Todo dia você come, todo dia você merenda, almoça, janta, come sobremesa, toma água. São as coisas necessárias para o seu corpo estar de pé, mas o seu espírito também precisa de um pão, e o pão para o espírito está aqui, é a palavra. Como está a minha vida com as Escrituras? Segundo, como está a minha comunhão com Ele? Como está a minha caminhada em santidade, em repulsa do pecado, em não desejo por este mundo? Será que este mundo lhe atrai? Se lhe atrai, tem algo errado. Será que este mundo lhe tenta? Se lhe tenta, está errado. Nada deste mundo chama a atenção de quem está cheio de Deus. Será que você não é daqueles que precisa de uma festa, que precisa de uma vigília, que precisa de uma conferência, que a presença que está aqui agora vai se acabar daquela porta para fora? Será que você não é destes que há tempo está vivendo uma sequidão, que há tempo está vivendo um estado de aridez espiritual, que há tempo só vive de lembrança? Eu me lembro quando eu era um homem cheio de Deus, eu me lembro quando eu sentia a graça de Deus, eu me lembro quando eu chorava, eu me lembro quando eu era quebrantado e quebrantada. Ora, eu me lembro, e faz tanto tempo que eu não escuto mais aquela voz no meu ouvido me chamando de filho e de filha. Será que você não é esse? Porque se você for, eu quero te dizer uma coisa e já vou orar. O Senhor que está aqui, aquele que deseja encher a alma do homem, Ele é um Deus de restauração. Ele restaura a nossa alma, Ele restaura a nossa comunhão,
Ele nos religa de novo na gloriosa presença do Espírito. Então, em nome de Jesus, Senhor da glória, aqui estou diante de Ti. Aqui está a Tua igreja, o Teu povo, a Tua noiva. É o Teu povo, Pai. Povo pelo qual Tu adquiriu por um preço altíssimo. Não foi o sangue de pombo, não foi o sangue de bode, Senhor, não. Foi o sangue divino de Deus que nos redimiu e vestido na cruz. Eu estou falando desse povo, Pai, a Tua noiva, as virgens prudentes, Pai, aquelas que não deixaram manchar as suas vestes com as coisas desta vida. Pai, estou falando do povo de propriedade exclusiva Tua, é a Tua igreja, Pai. Labancho de cantarabaia surbian de casa. Lai de cantou varabaia de cantarabaixo ribian de casa. Labancho de cansuribi de cantarabaia. Pai, é o Teu povo, Deus. Pai, esta palavra não volta vazia, ela tem lugar certo, Deus. Tu chamaste a atenção de todos nós. Tu, Senhor, abriste os nossos olhos, nosso ouvido, nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, visita, meu Pai, este que ainda esta semana, diz o Senhor, alabante ou decantarabaixo, disse assim: há quanto tempo eu não sinto mais aquelas coisas gloriosas. Lá em Decovarabaixo, Naraia, Suribian de casa. Mas o Senhor diz assim: eu escutei o que você falou. Rabanho de Cantarabaixo, Andarabasuribi de Cantarabás. Ele está aqui. E você vai sentir de novo o que não sente mais. Vai ver de novo o que você um dia viu lá atrás. As coisas dessa vida distraíram o teu olhar, diz o Senhor. Antes você via as maravilhas do reino espiritual, deco, alabante ou decantaramás, porque era o dom de visão, mas distraiu. Mas o Senhor diz: está aqui, e vai devolver a visão espiritual. Deus, em nome de Jesus, Pai, faça a sua obra, Espírito Santo. Pai, assim como disse Ezequiel, debaixo de uma ordem divina, profetiza sobre esses ossos, em nome de Jesus. Não é no nome do homem, não é no nome das instituições, é no nome de Cristo. Que haja avivamento, Deus, que haja restauração, Deus, que haja despertamento, Deus. Lei de cova, lamancho de cantaramas. Os que não sonhavam vão sonhar de novo. Lei de cova, lamancho de cantaramas. Os que não falavam vão falar de novo. De cova, lamancho de cantaramas. De cantaramas. Os que cantavam em espírito, diz o Senhor, vão cantar de novo. Lebai andeca, ribideca, falai assuribi de cantarabá. Os que tinham poder sobre espíritos malignos terão de novo. Lebancho, decai andeca, suribi deco, fala baixo, xandarabancho de cantaramás. Deus, em nome de Jesus, abre a visão, abre os ouvidos, abre a mente, Deus. Deus, enche do teu poder, enche da tua graça, enche da plenitude do teu Espírito, em nome de Jesus. Aí eu agradeço a oportunidade, meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando os irmãos estiverem saindo, você está cheio do Espírito, né? Quem está cheio do Espírito gosta de Bíblia, gosta de livro, viu? Então nós estamos com um estantezinho ali fora. Aí você passa lá para comprar, irmão, a sobremesa, viu? Para você mastigar em casa, amém? Passe lá na livraria, ali afora, o pastor Lavo permitiu. Se você puder ajudar o vaso, vá lá. Mas se não, você ajuda o vaso orando, porque eu careço demais das vossas orações. Mas eu oro por mim, viu? Porque tem gente que fica pedindo oração, mas não ora por si, né? Eu oro um bocado, viu?
Mas uma oraçãozinha a mais, meu irmão, não faz a diferença. Faz uma diferença grande, viu? Que Deus abençoe. Pastor Olavo, obrigado. Meus irmãos, obrigado. Que Deus os abençoe. E vamos para as Cofeped. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu vi um pastor dizendo uma vez, presbítero Tiago, que aquele que pede oração a ele diz assim: ore por mim para que eu me lembre de orar por você. O irmão Cleiton, ele quer oferecer ao presbítero Tiago uma lembrancinha. Aproxime-se dali. Cadê o fotógrafo? Tira uma foto aí. Então eu entendi que dessa forma todo mundo ora, né? Quando alguém lhe pedir oração, você diz assim: amém, mas ore por mim para que eu me lembre de orar por você. Então todo mundo vai orar. Sente só um pouquinho, irmão. Faz parte do protocolo. Hoje é o encerramento da festa e nós precisamos tecer alguns agradecimentos. Já quero aqui agradecer pela presença do presbítero Tiago, né, o nosso presidente do DEMED. Irmãos, foi o primeiro pregador que foi agendado para essa festa, não foi, Tiago? Nós até manejamos até a agenda para o senhor estar aqui conosco. E nós queremos agradecer a ele. A igreja pode dizer amém? Amém! Esse amém é o nosso reconhecimento de gratidão pela sua vinda aqui hoje e por ter ministrado nessa festa. Meus irmãos, eu quero agradecer, fazer um agradecimento aqui da nossa Confra Ramá 1 do ano de 2024. Em primeiro lugar, a Deus, nosso eterno Senhor, que nos concedeu o privilégio de realizarmos essa festa nesse ano. E, em segundo lugar, o nosso pastor presidente, pela confiança, né? Pastor Moacir Paula de Souza, de nos confiar na liderança dessa congregação e realizarmos este evento tão maravilhoso. Em seguida, eu quero agradecer a minha esposa e os meus filhos. Sem eles, talvez eu não seria, com certeza não seria o dirigente dessa congregação. Quero agradecer aqui também o presbítero Antônio César, o presbítero Gomes, esses dois homens que estão aqui, ombreado comigo, para cooperar nesta obra. Em seguida aqui eu agradeço os demais presbíteros, né, como também todos os diáconos e os auxiliares, que realmente eles estão cheios do Espírito, viu, meu Tiago? Porque quem está cheio, ouça a voz, e eles não pararam, eles avançaram e fizeram. Deus abençoe de uma forma toda especial. Agora, os nossos lideranças do departamento, ciclo de oração, na pessoa da irmã Closilene, Rosilene, Giovana e Ana, né? Acho que tem mais algumas outras pessoas inseridas, que eu não consegui lembrar aqui o nome. A nossa gratidão pela liderança das crianças, na pessoa da irmã Marta Maria, Socorro Mendes e Socorro Costa, né? E uma equipe aí gigante que faz esse departamento. A EBD, na liderança do presbítero Cleandro e auxiliar Lucas, e também uma equipe gigante que faz tudo acontecer para a glória de Deus. A família na liderança do diácono Carlinho, sua esposa, irmã Márcia, e os demais cooperadores, quando assim é necessário, ele se manifesta e ajuda. A juventude na pessoa da irmã Maria de Jesus, o auxiliar Francinils, e também uma equipe que o apoia, né? Que são muitos também. A missão, na liderança do auxiliar Cleito, auxiliar Roberto, e também tem uma equipe aí que apoia nossos irmãos, esta obra que é tão preciosa aqui na congregação. Quero também citá-lo aqui, a mídia, o irmão Isaac, o Lucas Paiva, Caleb Osmazinho e o Quias, e uma equipe também, né, com a Esté, a Lília e outros aí, que sempre quando falta alguém, eles colocam outras pessoas. Quero fazer menção das regentes e as irmãs que, né, cantaram aqui, as nossas vocalistas, que Deus continue abençoando e dando saúde a vocês. Eu sei que a garganta foi muito forçada, mas vocês atenderam o chamado do Senhor. Na nossa sonoplastia, o Alex e o Gediel. Cadê ele? Está aí hoje? Eu não vi ele. Tá? Glória a Jesus. Os irmãos são uma bênção. No som aqui, o irmão Ismael, Davi, Oscar Filho e Emanuel
e o nosso cooperador aqui de Bom Grato, o irmão André ali, que é do G1, né? Gilgal 1. Deus abençoe poderosamente. As irmãs que fazem a equipe aqui da cozinha, né? Talvez eu esqueça alguns nomes, mas eu botei aqui Pretinha, Cristiane, Denise e outros, né? Então, esse que eu esqueci o nome se inclui nos outros. E na logística são muitos, né? Irmã de Jesus, muitos outros. Irmão Cleovaldo, que também ajudou, passando aí por uma fase, né? Mas graças a Deus eu estou feliz em vê-lo alegre. Ontem ele já pôde nos ajudar ali, atendendo os missionários. E que Deus continue lhe abençoando, lhe dando saúde, para que o Senhor possa desenvolver os seus dons aqui na congregação. Muitas irmãs da decoração, que eu vi ali, a irmã de Gerlândia, a irmã Eli, a irmã Márcia, a esposa do Francinils, que eu não botei o nome dela aqui, e outras, né? Vejo aqui também, cooperando nessa parte da decoração, o auxiliar Lucas, auxiliar Mateus, auxiliar Anderson. Então a gente vê esse povo aí, né, sem medir esforços. Isso é presença do Espírito, porque não teve hora para eles desenvolver estas funções. A recepção, né, já foi citado antes aqui, o pessoal foram muito bem recebido, e há uma equipe aí gigante, que eu também não vou citar nomes, mas são muitos, né? Aqui fica toda a nossa gratidão à Igreja Ramaon, de uma forma toda especial, né? Pelo seu companheirismo, dedicação, amor, fé, que o Eterno recompense a todos abundantemente. Receba os nossos agradecimentos, né, da nossa pessoa. Presbítero Antônio Olavo, dirigente da EADM Ramaon, nessa data de 4/9/2024. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Não é fácil para mim, viu, irmão, falar isso, porque eu já me sinto, né, pegando meu carro com a minha família e saindo com muita saudade de vocês. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Jesus é bom, irmão. Porque o irmão Tiago disse, né? Eu não vou me esquecer desse momento que nós passamos aqui. E família é assim, irmão. Tem hora que nós estamos nos ajustando, né? Tem hora que a gente está falando mais alto com um e abraçando o outro. Mas o bom é que tudo é por uma causa única, que é o reino de Deus. Glória a Jesus. Vamos, presbítero Cleito, vem aqui orar por nós. Glória a Jesus. Meus irmãos, o presbítero Cleito vai estar orando e o presbítero Tiago vai estar nos abençoando com a bênção apostólica nesta noite. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Vamos orar, meus irmãos, encerrando esse trabalho maravilhoso. Eu creio que nós vamos sair daqui mais cheio da presença do Deus Todo-Poderoso. Oremos. Senhor Deus e Pai, nessa noite, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Deus, de nós podermos chegar na Tua casa e sentir a Tua presença. Deus, continua, Pai, nos enchendo do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, meu Deus querido, ir avante, em nome de Jesus. Toma a Tua igreja, o Teu povo, nas Tuas mãos, Senhor, nos despede em paz e em segurança para os nossos lares, e nos dá uma noite cheia da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Erga sua mão e receba a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, e aquele que crê diga amém. Deus abençoe.